Uma pergunta aqui. No livro dos Médiuns, Kardec nos ensina a evocação dos espíritos em geral. Neste caso, relativo à desobsessão, poderíamos evocar o obsessor de um paciente em especial? Vejam, essa questão da evocação foi uma questão que Kardec colocou de uma forma bastante interessante. Ele não poderia, ali no Livro dos Médiuns, dizer que somente ele seria capaz de evocar as entidades espirituais. Ele coloca como duas alternativas: a evocação e as comunicações espontâneas. As evocações, na época de Kardec, teriam muito sentido, e principalmente sob a supervisão dele, que era uma época de pesquisas, era uma época em que havia necessidade de se fazer uma radiografia do mundo espiritual, como ele fez: espíritos felizes, espíritos medianamente felizes, criminosos, espíritos em estado de sofrimento. Então ele realmente entrevistava as entidades espirituais para deixar o estudo que ele legou à própria humanidade. Então vocês vejam, a mediunidade naquele tempo era uma mediunidade de psicografia, porque havia a necessidade de se deixar registros escritos. Era uma fase de mediunidade letrada, não havia gravadores. Todas aquelas experiências se perderiam se fossem, por exemplo, através da psicofonia. Ninguém deixaria registro daquela fase. Mas Allan Kardec, ao estudar as duas possibilidades, evocações ou comunicações espontâneas, ele vai dizer que as comunicações espontâneas, nenhuma restrição ele colocava. E com relação às evocações, ele faz algumas restrições, que nunca o interesse exclusivo estivesse acima do interesse geral. E ele vai colocar: quando o espírito chegar à reunião e que vocês não conhecerem, consultai o Espírito São Luís com relação às possibilidades de êxito nas evocações ou de falta de êxito na ausência delas. Então, é uma época de pesquisas. Então, depois do século, quando virou a virada do século, então a mediunidade passou a ter uma conotação de socorro espiritual. Então eu coloquei na tela, porque estava ali nos nossos slides, uma fala de Emmanuel, no Seara dos Médiuns. Então ele vai dizer assim: se nos 20 lustres passados a mediunidade serviu para atender aos mistérios brilhantes da observação científica, projetando inquirições do homem para a esfera espiritual, é justo satisfaça agora as necessidades morais da Terra. Então vocês devem entender que houve uma virada de objetivos. Por isso que a mediunidade moderna é basicamente uma mediunidade psicofônica, dos médiuns socorristas, dos médiuns que se dedicam à caridade espiritual, ao trabalho da consolação. A psicografia passou a ser uma mediunidade letrada para as grandes dissertações,
os 400 e poucos livros de Francisco Xavier, os livros de Divaldo, de Raul, dos grandes médios. Naquele tempo, a psicografia servia para qualquer coisa. Os criminosos arrependidos, às vezes eles rasgavam o papel, era um frenesi de entusiasmo, uma exaltação profunda. Os doutrinadores, os evocadores, como eles chamavam, tinham grande dificuldade de captar o que estava escrito para consolar, para dizer alguma coisa. Praticamente eles captavam aqueles ditados um pouco por inspiração, um pouco por experiência de estarem examinando aqueles fenômenos. Então, com essa virada de objetivos, a mediunidade moderna, a mediunidade hoje ela não está a serviço da experimentação científica. Vamos dizer assim, a fase das grandes demonstrações passou. Vocês poderiam dizer isso volta? Quem sabe? Alguém nos fez uma pergunta: como será a mediunidade do amanhã? O mundo espiritual, se tiver necessidade de outra fase de grandes pesquisas, certamente o mundo espiritual irá planejar. Então Emmanuel vai dizer, no Consolador, ele vai se posicionar nessa nova fase de mediunidade para satisfazer a necessidade de consolação da Terra. Ele vai dizer que as evocações só são execuíveis a partir de uma visão do mundo espiritual. Então, é como se ele dissesse: sim, a evocação é possível, nós somos quem evoca os espíritos, nós somos quem os trazem para as reuniões mediúnicas. Quantas vezes o obsessor está ali convocado? Eu fui convidado a estar aqui. Outros dizem: eu fui trazido à força, eu não queria trazer aqui. Então, nesse trabalho terapêutico, o controle é do mundo espiritual para cá. Não cabe evocações nesse trabalho, porque senão você estaria entrando em choque com a direção do mundo espiritual. Eu evoco daqui o espírito. Vamos dizer, Manuel Filomeno de Miranda está dirigindo um grupamento mediúnico, uma reunião mediúnica. Ele planejou outra coisa. Haveria um conflito de direção. Eu quero daqui da terra para o céu. O mundo espiritual quer planejar e consolar de acordo com a visão que eles têm no mundo espiritual. Então, há um fato muito interessante no nosso Congresso Espírita. Permitam uma demora nessa resposta. No Congresso Espírita anterior a esse, não, 2 congressos baianos anteriores, os companheiros da pesquisa, nós tínhamos um companheiro lá baiano, Clóvis Nunes, ele era apaixonado por transcomunicação. E é uma coisa interessante, os espíritos sempre, vamos dizer assim, falam a linguagem científica da época. Na época em que o mundo só conhecia da física a parte mecânica, eles vinham provocar zoada, barulho, répteis, deslocamentos de objeto, porque a física era uma física newtoniana, era uma física... Hoje nós estamos na era da física quântica, nós estamos na era das ondas, da cibernética. Então os espíritos desenvolveram um movimento há uns 20 anos atrás das transcomunicações. A transcomunicação é através de aparelhos. Eles entram na frequência do aparelho, a frequência de onda do pensamento dos espíritos entra na frequência de onda dos aparelhos e os espíritos dão a transcomunicação instrumental. Então nós assistimos no Congresso Baiano uma maravilha que eu vou até me permitir a ler. Peixinho, ele é um médico, ele gosta muito de pesquisa, ele gosta muito de fazer a coisa acontecer
no lado da pesquisa, ele diz, enquanto o congresso rola por aqui, os palestrantes, nós temos uma equipe de transcomunicadores em ação. Passou o primeiro dia do congresso, nada, os aparelhos absolutamente silenciosos. Evocações, e então, e o pessoal evocando, né? Todo mundo evocando. Primeiro evocaram José Pititinga, que é vamos dizer assim, o criador da União Espírita Baiana, um vulto admirável, uma alma de escola hoje no mundo espiritual, José Pititinga. Depois eles começaram a evocar Filomeno de Miranda, nada. Evocaram Leopoldo Machado, outro baiano ilustre, que viveu aqui no Rio de Janeiro e desenvolveu um trabalho notável, nada de Leopoldo Machado. E aí foi evocando. Quando já estava para terminar o congresso, e então, que silenciaram as evocações, o mundo espiritual deu uma resposta aos evocadores. Veio, não por evocação, alguém que eles tinham esquecido. Astrogildo Silva, que era um poeta, que escrevia versos, foi trabalhador da Federação Espírita da Estado da Bahia e foi trabalhador da Mansão do Caminho. E nós conhecíamos, ele era muito chistoso, tinha um humor muito interessante, e então, no fim do congresso, ele trouxe uma transcomunicação instrumental das mais claras. Os transcomunicadores até hoje passam essa transcomunicação na Europa, nos lugares dedicados à pesquisa, e ele passa uma poesia. Ele escreve assim: saudoso recado. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimento, sem dores, assistindo a esse conclave na presença dos mentores. Todos nós ouvimos isso. A voz de Astrogildo era a voz mais clara e conhecida de todos nós. No gravador. Isso, para 2.000 pessoas. Ele dizia: hoje vejo em luz suave, porque ele morreu cego. Na sua enfermidade ele cegou e ele morreu cego. Hoje vejo em luz suave, sem sofrimentos, sem dores, assistindo a esse conclave na presença dos mentores. Aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está, ele cometeu um erro de concordância, devia ser estão, mas ele precisava fazer a rima, e poeta não tem regra não, né? Faz a licença poética. Aos meus contemporâneos, que no corpo ainda está, não demorem muitos anos, venham logo para cá. Minha Carminha querida era a esposa dele, que estava assistindo o congresso. Dona dos afetos meus, deste outro lado da vida, os meus olhos fitam os teus. Daqui vos fala Astrogildo, com Pititinga ao lado, Etienne, Deolindo e o Amarildo, e com Leopoldo Machado. Quer dizer, Manuel diz, evocação hoje só se compreende de lá para cá. Não é que seja proibido, mas tecnicamente, para a nossa mediunidade de socorro, para a mediunidade em que o mundo espiritual programa, se a gente ficar evocando muito, com muito petitório, acaba o mundo espiritual ficando a reboque dos nossos caprichos, dos nossos desejos. Ainda a respeito às evocações, eu me lembro sempre do livro Libertação, de André Luiz. Quem já leu sabe. A mãe do espírito que deveria ser evocado
foi quem instou aquele povo para atender o filho, que era Gregório, aquele espírito que estava promovendo desordem. E houve assim no mundo espiritual diversos atendimentos periféricos a espíritos que estavam ligados, para no fim trazer Gregório. Imaginemos nós do lado de cá, se fôssemos evocar Gregório, porque era esse o atendimento que queria fazer, sem saber que fazendo aqueles atendimentos periféricos era que ia levar o mundo espiritual até o espírito de Gregório no final. Então imaginemos nós na nossa soberbia de cá, no nosso orgulho, não, nós vamos chamar, evocar Gregório para que ele venha para a nossa mediúnica. Nós somos eternos desconhecedores dos mecanismos da mediunidade. Lá, como se processa, quem é quem deve a quem, como fazer, nós não sabemos nada disso. Então, nós deveremos nos preparar bem na nossa mediúnica. Todos ter consciência das nossas limitações e nos colocarmos à disposição dos benfeitores espirituais para que eles tragam o espírito que nós podemos atender naquele dia. Porque tem dia na reunião que está uma reunião boa, todo mundo sentindo aquela vibração suave, boa, mas tem dias que a gente sente que a vibração não é a mesma, e é o mesmo grupo que está ali, mas é outro dia. Então os espíritos, o psicoscópio, quem se lembra dele, nos domínios da mediunidade, do capítulo 2, um aparelhinho que mede as vibrações de todos os presentes. E aí faz uma média. Naquele dia, só podemos trazer espírito desse. E eu sempre me pergunto, com essa evolução científica, por que é que o psicoscópio ainda não foi feito aqui na Terra? Porque moralmente a gente não tem condições. A pessoa, a gente pode chegar assim e dizer, tua vibração hoje, olha, está mal. Na hora que a gente tiver condições, esse psicoscópio virá para as nossas mãos. Uma casa espírita que tem muitas reuniões mediúnicas. Como avaliar essas reuniões para o bem da casa? Se os dirigentes das reuniões não trazem para a diretoria da casa as condições dos seus trabalhos, esse é um problema muito fácil de resolver. Um dos diretores da casa que tenha mais experiência vai visitar a todas as reuniões. E ele vê cada uma das reuniões, anota e depois convoca uma reunião geral para discutir o problema. Não precisa que o dirigente da reunião traga os problemas. É alguém que tenha condições, que a diretoria determine, que vá visitar todas as reuniões da casa, anote o que ele sinta que não está bem ou que está bem e traga cá para discutir numa reunião geral. Como não deixar que as emoções e sensações negativas que o médium capta perturbem a sua vida